a respeito deste capítulo de número 5. Amém? Livro de Mateus, capítulo de número 5, o versículo de número 1 ao versículo de número 12. Aqueles que encontrarem essa narrativa bíblica, por gentileza, fiquem em pé para nós fazermos a leitura e não fugir do costume que nós aprendemos. Aqueles que encontraram o texto, pode dar um glória a Deus? Leiamos então. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu quero ler o versículo de número 8, que é o texto tema de vocês, e é aquilo que nós vamos traçar como meta para falar com vocês nessa noite. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? Pode tomar o seu assento, adorando e exaltando o Senhor, porque nós não estamos impedidos de glorificar o seu nome. Meus irmãos, como que o tempo é escasso, quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão conosco, os que vieram. Agradecer a Deus pela vida do nosso amigo e irmão Luciano Magalhães, ao pai do Gabriel que nos estendeu esse convite, ao pastor dessa igreja, o pastor Ageu, e a todos os irmãos. Estamos gratos e felizes pela presença de vocês. Também tem a Rafa ali, né? Benção pura. Tem muita gente conhecida. Queridos, o texto que nós lemos da noite de hoje, eu não estava querendo apresentá-lo. Eu lutava com o Senhor, porque se trata de um texto que é muito usado em cultos de ensino e também em escolas bíblicas de obreiros para ensinamento e para o crescimento daqueles que estão na lida da obra de Deus. Mas como que foi imposto esse texto, e esse texto foi apresentado como tema de vocês, eu queria que vocês prestassem um pouco mais de atenção, porque esses textos são textos muito conhecidos, mas o sentido e o significado desses textos também são muito profundos. Nós lemos um texto no livro
do evangelista Mateus, o escritor que está escrevendo e apresentando aquilo que era pertencente à vida de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Mateus, ele escreve este livro no ano de número 80, 90 depois de Cristo, quando Mateus, ele escreve a respeito da história de Cristo, porque Mateus não é o primeiro evangelista que escreveu a respeito de Jesus Cristo no seu evangelho, mas Mateus é o segundo escritor, porque o primeiro escritor é o nosso evangelista Marcos, que escreveu o seu primeiro livro. Depois vem Mateus, escrevendo o segundo livro, vem Lucas e assim sucessivamente. Mateus, quando ele escreve este livro, ele escreve esse livro logo após o templo judeu, que foi derribado no ano 70 pelo general Tito. Ele já tinha sido destruído, e também ele escreve em um período onde havia um crescimento muito grande de duas religiões dentro de Jerusalém ou dentro de Israel. A primeira religião que tinha dentro de Israel era a religião judaica, que já predominava por muito tempo dentro daquela nação, mas também estava crescendo uma nova religião, e essa religião era a religião do cristianismo, que estava tendo naquele tempo um grande tete com a religião judaica, pelo fato do modelo de vida, mentalidade, modo de operante de obras e coisas semelhantes a isso, que era o oposto daquilo que era apresentado pela religião judaica de Israel. O que é interessante, quando nós analisamos o livro de Mateus, ele vai fazer a junção do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Quando Mateus escreve este livro, ele vai escrever de um jeito bem midrástico e também tipológico, porque ele cita, ele interpreta e ele mostra para a nação de Israel, nas profecias do Antigo Testamento, que Jesus era o Cristo que era esperado pelas profecias bíblicas. O que é interessante, que Mateus, além dele citar a respeito disso, em um conceito midrástico e tipológico da vida de Cristo, Mateus, ele também faz a narração de algumas pregações ou de alguns sermãos que foram pregados pelo Senhor Jesus. Mateus fala do discurso missionário de Cristo. No capítulo de número 10, ele vai apresentar este discurso missionário de Cristo, que é quando Cristo fala com os seus discípulos e também os envia para a obra missionária, e Mateus faz a narração deste discurso missionário de Cristo. Mateus também falou sobre as parábolas que foram pregadas por Jesus. Mateus fala da parábola do semeador, da parábola do joio e do trigo, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola. Ele apresenta a respeito da parábola da rede e assim sucessivamente. Mateus também, ele fala do discurso escatológico de Cristo, no capítulo de número 24, quando ele narra a respeito das últimas coisas que seriam descortinadas pela boca de Cristo, que fora falar aos seus discípulos. Ele vai apresentar no capítulo 24 o sermão escatológico de Cristo. Mas Mateus também, ele narra no capítulo 5 o sermão da montanha. É interessante que quando Mateus está narrando o sermão da montanha ou o sermão da bem-aventurança, que é também
um sermão que você encontra do livro de Lucas, capítulo de número 6, o versículo 20 a seguir, nós também nos deparamos com este ensinamento de Lucas a respeito deste sermão que fora pregado por Jesus Cristo. É interessante que quando Mateus escreve a respeito deste capítulo 5, deste sermão das beatitudes de Cristo, ou o sermão da bem-aventurança, ou o sermão do monte, Mateus, ele traz com um pouco de riqueza a mais, e também com muito mais detalhes, a respeito deste sermão, que foi pregado por Jesus Cristo, diferente da linguagem de Lucas, que era um explicador mais, a respeito deste cenário. Lucas traz menos detalhe do que Mateus, porque Lucas, ele não apresenta este versículo de número 8, que é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, ele vai citar a respeito dessa pregação de Jesus, e é interessante que no versículo de número 1, Mateus escreve dizendo: e Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentou-se e aproximou dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo. É interessante que Mateus está apresentando que Jesus começou a ensinar. Ele apresenta que Jesus subiu no monte. No período em que Jesus sobe no monte, Jesus começa a ensinar a respeito do reino de Deus para os seus discípulos e também para aqueles que estavam reunidos debaixo do monte. O que é interessante, meus irmãos, que este sermão da bem-aventurança é o primeiro sermão pregado por Jesus. Dentre os 6 sermões que Jesus pregou, este sermão é o primeiro sermão que fora pregado por Jesus Cristo. É interessante que Jesus está falando sobre o reino de Deus, e pelo fato de Jesus estar falando sobre o reino de Deus, há uma dúvida e também há uma pergunta na mente daqueles que estão ouvindo, porque é natural, depois de Jesus ter falado tanto do reino de Deus, surgir na mente daqueles que estavam ouvindo algumas perguntas a respeito do reino de Deus. É interessante que este povo começa a se perguntar a respeito do reino de Deus, e talvez as indagações deste povo poderia ser essa: quais são as leis desse reino? Essa lei tem relação com a lei de Moisés. O que é necessário nós fazer para nós aderirmos à mentalidade desse reino? É interessante que enquanto o povo está ouvindo Jesus pregar esse sermão, Jesus apresenta o padrão do reino dos céus. É interessante isso, porque Jesus, ele vai apresentar o padrão do seu reino, porque Mateus está apresentando que Jesus está começando o seu ministério. Como ele está começando o seu ministério, havia uma necessidade de Jesus apresentar o padrão do seu reino. É interessante, quando Jesus começa o seu ministério, Jesus não foge do caminho que for apresentado por João Batista. A Bíblia diz que João, quando começou a pregar, ele pregava dizendo que era chegado o reino de Deus. Lá vem Jesus, e na semelhança de João, ele também está pregando para a multidão que ouvia a respeito do reino de Deus. Mas o que é interessante, que quando ele está falando sobre o reino de Deus, Jesus está explicando a respeito do reino de Deus, e ele vê que a nação de Israel, os israelitas que estavam vindo, não estavam preparados para receber este reino de Deus. Jesus estava anunciando o reino, mas ele vê e ele depara com Israel ouvindo, e a nação de Israel que ouvia não estava tão preparada para receber este reino de Deus, porque neste reino ele não tinha o encanto humano que era apresentado pela religião judaica. Esse texto ele é apresentado, e quando ele é apresentado, ele vai trazendo a inversão do reino de Deus. Ele traz a inversão do reino, porque quando você observa este texto,
Jesus apresenta algumas bem-aventuranças. E quando ele apresenta as bem-aventuranças, nós vemos que o povo que ouvia não estavam preparados para receber este reino de Deus. Observe o que Jesus prega dizendo, e abrindo a boca, ensinava dizendo: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguindo, e disser todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Observa, meus irmãos, que Jesus está apresentando o padrão do reino de Deus. Quando Jesus apresenta o padrão do reino de Deus, há um estudo que apresenta que nesse período os eruditos judeus diziam que só os anjos podiam cumprir essa regra que fora pregada por Cristo, porque eles apresentavam dizendo que a mensagem que Jesus pregou, ela fugia da normalidade humana. Ela não era tão normal com a normalidade humana. E o porquê que ela não era tão normal com a mentalidade humana? Porque Jesus não estava pregando o que já fora pregado, mas Jesus estava pregando algo novo e implantando o reino de Deus. Quando Jesus implantava o reino de Deus, há uma pergunta, e a pergunta também é respondida, porque de fato eu entendo que a mensagem pregada por Cristo é uma mensagem difícil, é uma mensagem complicada, é uma mensagem dura e doída de ser cumprida. Mas todos os homens que são regenerados por Deus, eles não vê dificuldade de cumprir esse sermão que fora pregado por Cristo. O porquê que os eruditos diziam que esse texto que fora pregado, homens não podiam cumpri-lo porque era difícil demais e só competia aos anjos. Mas Jesus estava apresentando o reino de Deus, e o reino de Deus vinha linkado com a graça de Deus. E para viver o que Jesus estava pregando, as pessoas tinham que viver a vida na graça, encarnada na graça, grudada na graça, estando na graça. Aí Jesus apresenta, e quando Jesus está pregando, ele utilizou a sua fala a favor dos pobres e dos marginalizados. O porquê, meu irmão, que Jesus vem pregando este sermão? Porque era comum naquele tempo a nação pensar que bem-aventurado eram os homens de poder, bem-aventurado eram os homens da religião, bem-aventurado eram os príncipes do tempo, bem-aventurado eram os governantes. Aí vem Jesus na contramão e mostrando para eles que não, bem-aventurado era os pobres de espírito. Aquele povo começou a indagar e dizer: mas como pode? Que mensagem esquisita é essa? Que pregação estranha é essa? O que ele está querendo dizer? Que bem-aventurado é o pobre, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o que sofre, bem-aventurado é o que é manso. Mas Jesus estava explicando para eles que bem-aventurado era esse tipo de pessoa. Quando Jesus está pregando, ele pega o versículo de número 8 e apresenta a sexta bem-aventurança. E na sexta bem-aventurança, Jesus abre a boca e declara dizendo: bem-aventurado é os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Observa, meus irmãos, que Jesus começou a pregar, e a sua pregação, ele começou dizendo que bem-aventurado. É interessante, porque Jesus, ele desceu do céu, e quando Jesus desceu do céu, ele desceu para anunciar a palavra, para anunciar o evangelho aos pobres, para anunciar o evangelho de Deus. E quando Jesus está anunciando o evangelho,
Jesus, ele sobe em um monte anônimo, um monte que não era conhecido, e ele abre a boca e começa a pregar sobre o reino de Deus. O que eu acho interessante, que a primeira vez que Deus desceu em um monte, no Monte Sinai, a Bíblia apresenta dizendo, no livro de Hebreus, capítulo de número 12, o versículo 18 e o versículo 20, do 18 ao 20, porque não chegaste no monte palpável, aceso com fogo, e a escuridão e a treva e a tempestade, e o som da trombeta e a voz da palavra, qual dizia: os que ouvia pediram que não lhe falasse mais, porque não podiam suportar o que lhe mandava. Se um animal tocar no monte, será apedrejado. Observa, a primeira vez que Deus desceu no monte, ele começa a falar com a nação de Israel, e vai dar para a nação de Israel os mandamentos para a nação. A primeira vez que Deus desceu no monte, o povo dizia: não nos fala mais. O povo estava dizendo: eu não quero ouvir mais, não queremos ouvir sobre a lei de Deus, não nos fale mais. Mas é interessante que Jesus também se assentou em um monte, e aqui quebra, meu irmão, uma regra que tem no meio do povo, porque hoje nós vivemos no meio de um povo cheio de besteira, porque não conhece a Bíblia e fica arrumando uma bagunça no meio do povo de Deus e começa a reclamar de tanta coisa, irmão. Jesus não pregou de pé, Jesus pregou sentado. O povo olha e diz: não, esse negócio de pregar sentado. Jesus pregou sentado, e quando ele assentou, ele dizia: bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Jesus, ele estava pregando, e o que é interessante é que quando Jesus estava pregando, a multidão estava ouvindo Jesus pregar. É interessante, porque Jesus está pregando. Quando você observa a pregação de Jesus, ela é o contrário das últimas palavras faladas por Deus no Antigo Testamento. No livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, o versículo 5 a 6 diz: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. A última palavra de Deus foi: ele apresentou uma eminência de maldição. Mas quando Jesus, ele vem pregando, Jesus chegou pregando, olhou para aquela multidão, abriu a boca e foi falando: bem-aventurado. Bem-aventurado, que significa alegre, feliz. Quando Jesus veio pregando, ele saiu da regra que o Pai apresentou na última pregação. Quando o Pai falou, ele apresentou dizendo: se o povo não mudar, vai vir o dia terrível do Senhor. Se o povo não mudar, vai vir uma eminência de maldição para o povo. Mas agora vem Jesus, e Jesus também está pregando. E quando Jesus está pregando, Jesus está falando sobre a bem-aventurança de Deus. É interessante, meus irmãos, porque Jesus mostrava a transição do reino. Ele estava chamando os homens para uma vida verdadeira de felicidade. Ele estava chamando esses homens para ter alegria, para possuírem alegria, para viver a vida em alegria, para viver a vida linkada com alegria. E é interessante que quando Jesus fala sobre alegria, ele fala da alegria independente da vida daqueles que estavam ouvindo. O porquê que ele fala independente do que aqueles que estavam ouvindo? Porque no versículo 11 Jesus apresenta dizendo que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando mentindo disser todo mal contra vós por minha causa. E ele diz: exultai, alegrai, como que dizendo: pulai, alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. O que Jesus está pregando é a felicidade do reino de Deus. Ele está mostrando a felicidade, ele está pregando sobre a felicidade, ele está mostrando e está pregando o oposto
da opinião comum sobre a felicidade. Por quê? Porque para nós feliz é o homem rico. Ele é rico, ele é feliz. O homem famoso, ele é famoso porque ele é famoso e ele é feliz. Nós dizemos que o homem grande na terra, grande eminência, um governador, um político, um empresário, ele é feliz porque ele é um homem grande. Mas Jesus mostrou que a felicidade não é por grandeza, por status e posição. Jesus abre a boca e declara dizendo: bem-aventurados sois vós, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que Jesus está mostrando é: a felicidade é condicionada à limpeza do meu coração. Jesus está mostrando que a felicidade está condicionada à pureza do meu, pureza do meu coração. A palavra pureza no grego, cátaros, que significa puro, limpo, sem mescla, não adulterado. Observa, meu irmão, que Jesus está falando da felicidade, mas ele está apresentando que a felicidade é condicionada a uma vida de pureza. Porque se não tiver a vida de pureza, que é puro, o que Jesus estava dizendo, bem-aventurado é os puros. O que Jesus estava dizendo, bem-aventurado é os limpos. Ele estava dizendo, bem-aventurado é quem não tem mescla, mistura. Ele está apresentando o que? Bem-aventurado é aqueles que não são adulterado, aumentado, mexido, jogado e também arrancado a sua essência. Jesus está falando, e é interessante que essa palavra usada, ele designa muitas coisas apresentadas por Cristo. Mas o que é bonito, meus irmãos, que quando nós vemos o que Jesus está apresentando por causa do tempo, Jesus está falando de alguém que é sem mistura, que é sem adulteração, que é limpo, que é peneirado pelo reino, alguém que é destituído da hipocrisia humana. Jesus, ele está apresentando alguém que é limpo. A palavra limpeza puxa também para pessoas sem dubiedade, um coração puro, simplesmente puro e unicamente puro diante de Deus. É interessante quando nós vemos sobre a dubiedade, é interessante isso, porque Jesus está pregando e está dizendo, bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Ele está dizendo, bem-aventurado é quem não tem dubiedade, é quem não tem duas caras, é quem não tem máscara, é quem não tem duas vidas. Esse é bem-aventurado. É interessante que o profeta Elias, ele pega um povo com a vida bagunçada, a vida destruída, a vida arruinada. A Bíblia diz que Baal dominava dentro de Israel, mas no período em que Baal governava, no período em que Baal era o rei do povo, no período em que Baal era o cara do momento, a Bíblia diz que Elias começou a dialogar com a nação de Israel. É interessante isso, porque quando ele está falando sobre isso, ele está apresentando a respeito disso, e a nação está olhando para Elias e está dizendo, mas Elias, nós não estamos te entendendo. O Deus agora é Baal, o Deus agora é Astarote, quem domina aqui agora é Baal dentro de Israel. A Bíblia diz que Elias, ele lança um desafio, ele olha para a nação de Israel e diz, vamos subir no monte e vamos lançar um desafio. A Bíblia diz que vai todos os profetas de Baal e de Azera, todos estão reunidos, todos estão parados no monte, e a Bíblia diz que Elias dá autonomia aos profetas de Baal. Os profetas de Baal começaram a sua adoração, começaram a adorar e começaram a adorar. É interessante, quando eles estavam adorando, Elias olhou para aquele povo e diz, grita mais alto. Talvez Baal está viajando, grita mais alto. Talvez Baal não estava os ouvindo, grita mais alto, porque Baal pode ser que ele está longe. E a Bíblia diz que o povo grita, o
povo clama, o povo chora, o povo começa a se cortar, o povo começa a se mutilar. A Bíblia diz que enquanto o povo está se mutilando, se cortando, Elias está olhando, observando o povo. Por que Elias observava? Porque Elias era um homem puro de coração, sem máscara, sem mecra, sem bulga, sem coisas que traziam dubiedade. Quando Elias está olhando para aquele povo, a Bíblia diz que Elias olha e diz: grita mais alto, porque talvez Baal não está ouvindo. O povo grita, o povo clama, o povo chora, e nada de Baal aparecer com o fogo. A Bíblia diz que quando dá um certo horário, Elias diz: ajuntai-vos a mim. O povo se ajuntou, o povo olhou para Elias e diz: Elias, o que nós devemos fazer? Elias diz: repara, o altar do Senhor que está quebrado. A Bíblia diz que o povo restaurou o altar, começou a arrumar o altar, começou a mexer no altar, começou a colocar a pedra no altar. Elias trouxe o povo para perto e diz: hoje nós vamos saber quem é o Senhor Deus de Israel. A Bíblia diz que Elias olhou para o povo e diz: trazei água e jogai água em cima do altar. O povo jogou água em cima do altar, e não é normal. Água com fogo não combina, água com fogo não dá nexo, água com fogo não dá certo, porque o fogo acende, a água apaga. Elias olhou e disse: não, pode jogar água. E o povo talvez olhou e disse: Elias é doido, que negócio é esse de jogar água? Que negócio é esse de colocar água no altar? Como que vai vir fogo? A Bíblia diz que Elias posicionou, olhou para a nação de Israel. Imagina aquele povo dizendo: aqui é Baal, nós estamos entregues a Baal, nós acreditamos em Baal. Aqui é Jezabel, aqui é Acabe. A Bíblia diz que Elias olhou para o céu e fez uma oração, mas a oração de Elias não era por grandeza humana, a oração de Elias não era para ele ser ovacionado pelo povo, a oração de Elias não era para o povo olhar para ele e dizer: ó, o profeta, Elias é o cara, Elias é rapaz, Elias é o profeta. Elias não estava chamando o povo para ter o nome do holofote, Elias não estava chamando o povo para ter pompa no meio do povo, Elias não estava chamando aquele povo para ser honrado por Acabe. Ele estava trazendo o povo para perto dele, porque o povo perto dele ia chegar perto de Deus. Aí Elias levantou a cabeça e disse: Senhor, ouve-me, Senhor, ouve-me, Senhor, manda fogo, Senhor. A Bíblia diz que quando Elias orou, fogo desceu do céu, o fogo queimou o altar, o fogo queimou a oferta. E quando o fogo queimou, o povo de Israel, que estava com o coração adulterado, com o coração mexido, com o coração mesclado, olhou para Elias e diz: desceu fogo do céu, desceu fogo do céu. Quando aquele povo olhou e disse: desceu fogo do céu, a Bíblia diz que Elias olhou para aquele povo e disse: pois é, agora sim, agora o negócio vai. Vocês pediram a Baal, oraram a Baal, se cortaram para Baal e não desceu fogo, mas quando eu clamei ao Senhor, o fogo de Deus desceu do céu. E quando o fogo de Deus desceu, a Bíblia diz que a nação tomou uma decisão, olhou para Elias e diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que é isso? A nação, meu irmão, estava com a vida adulterada, a nação estava sem pureza, a nação estava deitada, inclinada em pecado e em idolatria. Mas veio um homem só, com o coração puro. E quando você vê sobre Elias, Elias veio de Tesbe, uma cidade que não tem no mapa. É como que dizer, Elias veio de lugar nenhum, ele veio de lugar nenhum. Mas tem uma coisa: quando aquele homem chegou, ele se posicionou, olhou para a nação e era como dizendo: eu sou limpo de coração, eu sirvo um só Deus, a minha fé não tem adulteração, a minha fé não tem mescla, a minha fé não tem impureza, eu sou fiel apenas a Deus. Quando Elias orou, o fogo desceu, a nação tomou uma decisão, irmão.
A nação olhou para Elias e disse: Elias. Até então eu pensava que o Deus aqui era Baal. Até então eu acreditava que quem mandava aqui era Baal. Mas tem uma coisa: nós estamos purificando a nossa vida. Nós estamos purificando o nosso coração, Elias. Não tem mais dubiedade na nossa vida. Não tem mais mescla aqui em Israel. Não tem mais dubiedade de fala, dubiedade de vida, dubiedade de adoração. Elias, nós descobrimos uma coisa: Baal aqui não manda. Baal aqui não é Deus. Quem manda aqui, só o Senhor é Deus. O que Deus está dizendo: você quer ser bem-aventurado, você quer ser feliz, limpa o teu coração, limpa o teu coração, irmão. Não tem como ser feliz com uma vida dúbia, não tem como ser feliz andando com máscara, não tem como ser feliz andando com capa. O que Deus está dizendo é: limpa, 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 limpa. É momento de purificação. Deus quer limpeza de coração. Limpeza. Nós pegamos, irmão, nós pegamos um povo pesado. E sabe o que é interessante? O povo espera o pregador socar fogo no povo. O pregador vai socar fogo. O pregador, o cantor. Mas o que Deus está dizendo? Não tem fogo. Quando nós não temos pureza de coração, tem, irmão, não tem como ter fogo. O povo mesclado, a vida mesclada, é um povo que dá um pulinho para Deus e dá um pulinho para o diabo lá fora. É um povo que dá um glória aqui, mas anda agarrado com o pecado lá fora. E Deus está dizendo: eu quero pureza, 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 pureza. O que Jesus pregou é: bem-aventurado é os limpos de coração. Bem-aventurado é quem não tem máscara, quem não tem capa, quem não tem dubiedade, quem não tem divisão. Bem-aventurado é o purificado de coração. O purificado de coração é bem-aventurado. O que é interessante, que a princípio o texto é bonitinho, né? Bonitinho o texto, né? Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mas para ver Deus, o que nós temos que ter? Uma vida sem capa, uma vida sem máscara, uma vida sem mescla. Porque o significado da palavra é uma vida que não é adulterada. Adulterada, irmão, é como coloca o leite e enche o leite de água. Quando você bebe, o leite está meio que coalhado, já não tem gosto de leite. O que Deus estava dizendo é: esse povo aí não tem gosto do que é, não. Eles tomam tanta coisa, é um povo tão mesclado, é um povo que tem tanta coisa, que quando eu chego, eu vejo que eles estão mesclados, eu vejo que eles não têm. A palavra no grego, ela também traz o sentido de ouro refinado no fogo. Ouro refinado. O que Deus está dizendo: para ter o coração limpo, eu preciso tacar fogo nessa geração. Não tem como, irmão. Deus precisa colocar fogo em nós, porque o fogo queima, o fogo purifica, o fogo limpa. O que Deus está dizendo é: este povo, para ser limpo de coração, eu vou tacar fogo nesse povo. É como Deus dizendo: eu vou colocar você em um ambiente aonde não tem gelo, aonde não tem ar-condicionado, aonde não tem, meu irmão, um ventinho batendo, mas aonde você está vai estar quente, pegando fogo. E Deus vai estar olhando e dizendo: é no fogo que eu purifico o coração da igreja, é no fogo que eu arranco a dubiedade da igreja. O porquê, meu irmão, que a igreja do passado não andava em dubiedade. O povo era sério, capaz
veracidade, vida, santidade. O porquê que a igreja do passado tinha fogo? Porque o povo não tinha máscara, o povo não tinha mecra, o povo não era misturado, o povo era cheio do fogo de Deus, porque eles eram puros de coração. Eu já vou terminar. Tinha tanta coisa para falar, né? Com esse texto, Jesus mostrou aonde está localizado o problema da raça humana. Aonde está? Porque, irmão, nós tentamos terceirizar o problema. O porquê que o mundo tem problema? O que é apresentado? Porque nós somos produto do meio. O povo é produto do meio, não tem como. Eu nasci na periferia, eu sou periférico. Eu ando com bandido, eu tenho que virar bandido. O povo coloca essa mentalidade no povo, dizendo que você é produto do meio. É por isso que a vida está do jeito que está. Aí vem Jesus respondendo o problema da nossa natureza e dizendo: não é porque o povo é produto do meio, não. Deixa eu te mostrar uma coisa. Natanael olhou para Jesus vindo com Felipe, e Natanael olhou e disse: o que você disse, Felipe? Ele disse: eu achei o Messias, ele veio lá de Nazaré. Ele olhou e disse: o quê? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele disse: pois é, não tem nada bom, mas tem uma coisa, o que está vindo aí é diferente dos outros lá. Jesus, irmão, ele veio da periferia, como o povo de Nazaré. A periferia, o povo que pecava, o povo que adulterava, o povo que era bandido, ladrão, estava lá publicando prostituta e pecadores. Mas Jesus saiu de Nazaré dizendo: o negócio não é ser produto do meio, o problema está aqui, ó. O problema está dentro, o problema está no coração. O que Deus está dizendo: você vira bandido se você quiser, você entra para prostituição se você quiser. Você não é produto do meio. Você não precisa, não, irmão, imitar o colega da escola e ficar bombadinho, andar todo bombadinho, todo barrudo. Você não precisa botar um bermudão, um quenão no pé e uma camisa meio amarrotada, jogada com a gola levantada. O que Jesus está dizendo é: você precisa de pureza, de pureza, de pureza, de pureza, de pureza. Ele está dizendo: não é um negócio de ser o produto do meio. O problema está aqui, ó. Adolescente, o problema não é só seu pai. O problema é o teu coração. Sabe o que Jesus estava mostrando? Eu não arranco o problema, não. Sabe por que eu não arranco o problema? Porque Jesus colocou um anjo, Deus colocou um anjo no céu. E no céu não tinha pecado. E o cara bagunçou lá. Sabe o que Jesus está dizendo? O problema é o homem. O problema é o anjo. Ele colocou o homem dentro do jardim. Perfeito. Significado: lugar de delícia. Mas quando Deus colocou o homem dentro do jardim, ele pecou lá. Sabe por quê? Porque o problema está aqui, ó, dentro. Sabe o que Jesus está dizendo? O problema não é a igreja, não. O problema não é a política, não. O problema não é o pastor, não. O problema não é o líder, não. O problema não está na sua casa, não. O problema é a humanidade. É aqui dentro. É o coração. O que Deus está dizendo: você é o problema. Você. É você. O problema é eu. Nós somos o problema. Mas Jesus estava olhando e dizendo: o problema está aqui, ó. Está aqui. Bem-aventurados limpos de coração. Ele está dizendo: tem que trabalhar aí, ó. Tem que trabalhar aqui, ó.
Ele não precisa trabalhar no irmão do lado, não. O irmão tem o problema dele. Você tem o problema seu. E aonde está o problema? No coração. Oh, sabe o que Jesus está dizendo? Larga de terceirizar o problema. Para de jogar para o irmão. Para de jogar para o pai. Para de jogar para a mãe. Sabe por que o problema está no mundo? Porque nós somos mesclados. Nós é um povo com capa. Nós temos o coração sujo. A nosso problema está porque eu sou, irmão, o homem é tão problemático que quando o homem entrou no mundo junto com o diabo na queda já virou tudo, bagunçou o mundo que era perfeito. Quando colocou o homem no mundo, o homem também acabou com o mundo. É por intermédio do homem, irmão. A matação do mundo é por causa do quê? Do homem. Os animais morrem por causa do quê? O povo morre por causa do quê? Do homem. Se tirar o homem do mundo, o mundo vive bem. Mas enquanto eu estiver aqui e você estiver aqui, vai ter problema no mundo. E o porquê vai ter? Porque Jesus diz: o problema é você. Está aqui, ó, dentro do nosso coração. Mas o que é interessante, que Jesus olha dizendo é: bem-aventurado é o limpo de coração. Aleluia. O que ele está dizendo? Bem-aventurado é aquele que se limpa. Aquele que se limpa. Jesus olha para os discípulos e diz: vós estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O que limpa a nossa geração? Palavra. O que limpa o nosso coração? Palavra. O que limpa a nossa vida? Palavra. O porquê que, irmão, o porquê que essa geração anda suja? Porque tem 30 minutos para a palavra, 20 minutos para a palavra, 40 minutos para a palavra, enquanto na África 3 horas de mensagem e o povo está pulando, está correndo, está purificando. O porquê? Quando a palavra entra, ela vai arrancando, ela vai arrancando, ela vai arrancando, ela vai arrancando. Quando a palavra de Deus é pregada, o jovem entra aqui, o adolescente está aqui dizendo: eu vou sair da igreja. Eu vou sair. Eu vou pegar umas novinhas. Eu vou arrumar umas meninas. Vou dar uma mexida. Porque a mudança vem primeiro no o adolescente muda primeiro o cabelo. Depois ele muda a roupa, o jeito e a linguagem. Depois que ele muda isso, o povo não percebe não. O adolescente cortava o cabelinho social, chegou com o cabelo black power e o povo não está observando. O coração já está sujando. O jovem já joga a calça fora. Calça não. Eu vou para a escola de bermuda, tem que mostrar batata para varoa. Eu levantei um pezinho, né? Eu tenho que mostrar. O varão já deixa de vir para o culto e quer o quê? Jogar bola. Vou jogar bola. Hoje Cristiano Ronaldo, Neymar, esse povo aí perto. Eu vou marcar mais gol do que esses homens hoje. O jovem vai mudando, irmão. Ele vai deixando da igreja. Ele vai abandonando. O problema está na onde? Hoje Deus marcou essa festa para dizer para você: o problema não é quem está do lado. O problema está aí dentro do seu coração. Mas você diz: Deus, ninguém me ajuda não. Ninguém me ajuda, Senhor. Eu entrei aqui com a vontade de desviar, mas Deus, ninguém me ajuda. Ô, dificuldade, Senhor. Aí Deus manda. O varão vem: Pai do Senhor, o que você quer? Irmão, não, eu só vim falar não quero saber não. Deus manda ajuda. O crente rejeita. E depois ele dobra o joelho e fala: ninguém gosta de mim nessa igreja. Todo mundo me odeia. Eu estou 10 vezes sem vir na igreja e ninguém foi lá em casa. Mas se ir, você manda embora. Você fala para Deus: ô Deus, eu quero um avivamento, Senhor. Meu Deus, eu tenho uma vontade de pregar, eu tenho uma vontade de cantar. Aí Deus manda o quê? E o que a palavra faz? Bate
chicote. Ela fala para você, você quer o quê? Pregar. É mesmo? O que a palavra faz? Limpar. O que Jesus fez, irmão? Quando ele entrou com um chicote dentro do templo, ele fez o quê? Bateu. E por que ele bateu? Porque ele estava dizendo, vocês não vão fazer bagunça na casa do meu pai, não. A casa do meu pai é casa de oração. O que Deus está dizendo hoje é para ter mudança. Alguém tem que arrancar um chicote e entrar aqui dentro dizendo, o problema é você, é você, é você. Mas Deus está dizendo, purifica. Bem-aventurado é o limpo de coração. E o que limpa? Palavra, 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 palavra. Deus está dizendo, aqui tem a palavra e você tem o coração, então receba palavra. E quando nós recebemos palavra, o que é que acontece? Limpeza. Quem limpa a casa aqui? As varoas? Quem já sabe aí? É? Verdade, mãe? Limpa mesmo? Quem lava vazia? Quem lava vazia? Deixa gordura não, né? O que é isso? Limpeza. O varão, carpe quintal. Pai fala, vai lá, carpe quintal. Já carpe quintal? Não carpe nada, né? Acorda meio-dia dizendo, almoço, mãe. Sabe o que Deus está dizendo? Coisas básicas. Você não gosta de limpar? Não gosta. Lava vazia. Lava o prato. Limpa a casa. E Deus está dizendo, é ensinamento básico. Porque quando você vem para a igreja, é isso que a palavra faz. A palavra vem pegando como uma panela que vai limpando. E Deus vai dizendo, tem gordura aqui, vamos tirar. Tem carne aqui, tem mais, mas tem carne demais, vamos tirar. Rapaz, mas tem, meu Deus do céu, olha uma sujeira ali, vamos tirar. A palavra vai entrando, irmão. E ela vai entrando, ela vai entrando. E ela vai dizendo, peca não, peca não, peca não, peca não. E o cara está dizendo, eu quero, mas Deus, ela é bonita. Eu nunca peguei uma menina bonita. E Deus está dizendo, nem pega. A palavra vai dizendo, não pega, não pega, não pega, não pega, não pega. O jovem levanta e diz, hoje eu vou jogar bola, vou na igreja não. Aí vem a palavra de Deus e o Espírito dizendo, vai pro culto, rapaz, vai pro culto, vai pro culto, vai pro culto. A menina olha e diz, eu tô ouvindo na escola que a minha amiga diz que não tem nada a ver. Aí a palavra, tem sim. Tem. O que Deus está dizendo? Coisas básicas. É o processo que a palavra faz na nossa vida. Ela vai limpar. Aí o salmista olha e diz, o negócio não é só limpar não. Eu escondi a tua palavra no meu. A palavra limpa, mas ela tem que achar morada no teu coração. Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Ô gente, eu sei que o pique não dá para fogo não. Hoje Deus está querendo fazer uma limpeza na nossa vida. Hoje vai ser como aquela mulher que entrou na casa com uma vassoura e começou a procurar a candeia. O que ela fez? Varreu a casa. Ela acendeu a candeia. Aí deixou o problema atrás. O que Deus está dizendo hoje? Eu quero limpar. Eu preciso limpar essa geração. Deus precisa limpar nós, gente. Nós precisamos olhar para Deus e dizer, Deus, eu preciso. Esse dia eu olhei para Deus e falei, Senhor do céu, eu acho que eu não estou muito crente. Meu Deus do céu. E Deus veio falando comigo, limpeza, purificação, palavra, transformação. Eu quero fazer simplesmente uma oração, porque eu já passei do tempo que foi me dado. E nessa oração, eu quero orar por você, que está decidido a ter uma limpeza de Deus na tua vida. Porque Deus marcou hoje, irmão, para dar força para nós, para dar determinação para nós, e para a palavra dele dizer para nós, é momento de caminho, e não é momento de parar. Corre para frente, eu quero orar por vocês.
Venha, 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 o conjunto, venha, 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 corre, corre. Vamos orar. Aleluia. As mães, tem mães aqui? Tem mães? As que estiverem desocupadas e estiver aqui, venha e abraça os filhos. Porque, irmão, hoje Deus está querendo quebrar correntes nessa. As mães, que tem as mães, corre. Nós vamos orar. Porque o diabo não vai ganhar o coração dessa geração, não. Jovem, não deixa o diabo implantar nada no teu coração. Adolescente, rejeita a proposta. Olha para a proposta do diabo, que é tentadora, e diga: eu não quero não. Eu não quero não. Eu não quero não. As mães, cadê as mães? Abraça os filhos. Os que não têm as mães, abraça a colega do lado. O varão que está do lado, abraça o amigo. Abraça. Aleluia. 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 Agora, meus irmãos, nós vamos olhar para dentro de nós. E Deus está perguntando: aonde está o problema? O que é o problema? É fraqueza? É pecado? É futebol? O que é o problema? Celular? O que é o teu problema? Deus está dizendo: eu vou limpar hoje. Tarai, choras, cabandu, vasque. Porque nessa noite Deus marcou e Ele está dizendo: é dia de limpeza. Abaixo, andurabá. Ele está começando a limpar os corações agora. Ele está começando a tirar depressão. Deus está começando a tirar fraqueza. Deus está começando a dar paz dentro dos lares. Deus está repreendendo o jovem, adolescente, a confusão, a injeição, a rejeição, a braveza, a dureza. E Ele está dizendo: eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar. Hoje Deus está dizendo: eu te encontrei. E quando tu chegar em casa, tu vai dentro do teu guarda-roupa e vai tirar aquelas coisas, porque Deus está dizendo: eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar. Quando o jovem chegar dentro de casa, você vai pegar aquelas roupas, você vai pegar aqueles números, vai apagar e vai dizer: Deus, eu quero limpeza, eu quero limpeza, eu quero limpeza. O que Deus está dizendo é: eu estou limpando agora, 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 agora. Toda bandúria, tária, súria. Oh meu Deus, aqui está uma geração que ainda é jovem. Oh Deus, o diabo tenta de todo jeito arrancar a semente do coração, mas eu coloco eles na tua mão agora e te peço: aviva, 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 aviva. O chobandura barto pata, cabara cantoria súria. Ó Espírito de Deus, faz o processo de limpeza agora, faz o processo de limpeza agora. Ó Deus, toda dureza, ó Deus, toda chocarrice, ó Deus, toda brincadeira cai por terra agora, e que a seriedade caia nos corações agora, agora. Ó Deus, dá aos adolescentes o entendimento, a seriedade desta palavra, e começa, Senhor, a impetrar na mente deles: eu quero limpeza. Deus está dizendo: eu quero limpeza, eu quero limpeza. Espírito Santo de Deus, toda corrente do diabo seja derribada agora. Prisões da alma, prisões da mente, prisão na mão, prisão no olho, prisão no ouvido, prisão no coração. Cai agora em nome de Jesus Cristo, cai agora em nome de Jesus Cristo. Ó Deus da liberdade para os adolescentes agora, agora.
agora, 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 agora. A igreja levante a mão, porque o diabo tem tentado, a corrente está sendo levantada, mas Deus está dizendo: eu estou quebrando, 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 eu estou quebrando. Orabadarauaçá, Jobanduria sábia, Cabarandoria sé. O diabo tentaria entrar no meio desse conjunto e colocar uma divisão, e colocar raiva, e colocar ódio, mas Deus está dizendo: aqui não, Satanás, eu estou limpando, eu estou limpando, eu estou limpando, eu estou limpando. Oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu, Espírito Santo de Deus, começa a nos limpar agora, 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 agora. Espírito de Deus, arranca o que o Senhor não gosta, arranca o que o Senhor não quer, e nos limpa, 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 limpa. O badarau sabandúria, chobotorobondorossaia. Eu estou vendo, irmão, uma nuvem negra que está sendo dissipada, afastada agora, e Deus está dizendo: eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar, eu vou limpar, vou limpar, eu vou limpar. Curva a tua cabeça e oremos, Senhor. Aí é. Deus está tirando tristeza. Ai, minha. Deus está tirando complexo de inferioridade. E Ele está dizendo: você não é o que o diabo diz, você não é o que a tua mente diz.